Fala Promober, beleza? Hoje eu vou mostrar para vocês um pouco da área técnica do descritivo. Vou mostrar o que é bacana, então, tá informando ou pontuando nessa área, tanto para passar para o cliente quanto para o montador. E a gente consegue especificar alguns detalhes bacanas nessa área. Então não sai do vídeo que eu vou mostrar para vocês agora. Fala Promobs, então eu vou puxar minha área de impressão. Eu posso estar usando aqui pela impressora, né? Mando imprimir. Eu vou deixar um cardzinho então como criar esses protótipos aqui de impressões. De impressão que vocês depois só podem fazer o quê? Escolher, dar OK e ele vai abrir para vocês certinho aqui. Eu vou abrir o primeiro aqui que eu já baixei um e preenchi então a minha lateral aqui com os nomes só para a gente ficar mais bonitinho. Eu vou puxar a minha aba onde eu crio a minha aba de visualização, que é o meu projeto lá na área. Dou 2 cliques aqui e vou editar para eu poder então estar manipulando o que exatamente eu vou trabalhar. Uma coisa que eu vou fazer aqui é trabalhar com as cotas. O que seriam as cotas? As medidas desses armários, né? Ou algumas dimensões que seriam bacana o cliente estar ciente. E para isso eu tenho que trabalhar em ortogonal, tá? Ela não funciona em perspectiva. Então já fica a dica aí. Gosto de trabalhar também nessa área com as texturas e linha, fica muito mais prático. E como lá na área da viewport eu consigo estar ocultando alguns itens que posso ter usado como referência ou medidas dentro dessa própria aba aqui. Eu vou limpar a minha cena aqui, que eu não quero esse contorno em volta, e vou clicar fora da minha imagem. As medidas eu consigo dar zoom sem mexer na minha cena. E o que eu vou fazer aqui? Pegar ponto por ponto e mapeando ela. Podemos ver que nesse caso ele pega um pontinho e está dando depois da vírgula, tá? Eu clicando nesse editor de cotas, eu posso estar arredondando esses valores então, conforme o meu necessário, tá? Que às vezes ele pega um pontinho a mais, ele considera e as medidas não batem conforme está lá no projeto. Mas em cargo de consciência, dá pra gente deixar, tá? Se for o caso de não ser tão berrante, eu acho bacana tirar, porque fica muito mais limpo o visual aqui, ó. Então eu consigo estar mapeando ele mais certinho. Posso fazer isso um por um, então. Aqui eu puxo até o final, que é o nosso final ali, ó. Aqui eu arredondo para 95. Pego minha aba de setinha lá. 2 cliques também em cima do número. Ele já consegue me liberar ali. Vou arredondar aqui para 41. Eu arredondo a maioria dos valores, porque fica mais bonito, tanto para apresentar para o cliente. É uma medida aproximadamente real, então não tem segredo nenhum, não estou enganando ninguém, tá? Porque podemos ver que eu tirei meia linha, isso aí não vai ser perceptível. E aqui então eu vou pontuando essas medidas conforme está lá no projeto. Vou pontuar mais algumas medidas aqui, ó. Posso, como eu já falei, arredondando os valores. Vou pontuar a medida da nossa porta, a altura do nosso armário total aqui, que seria o pé direito inteiro, né? 2,60. E aqui eu já tenho então algumas medidas bacanas suficientes para o cliente entender do que se trata o projeto dele. Depois de eu aplicar então as medidas, eu consigo estar clicando e arrastando para cima e para baixo para fazer um alinhamento, para ficar mais uniforme essa minha medida, fica bacana também. Tendo ela pronta, boto em tela inteira, aí sim eu mando fazer o bloqueio da minha cena. Porque eu faço ela posteriormente. Porque podemos ver que quando eu dou o zoom, ela consegue editar as linhas mais fininho. Depois que ela bloqueia, ela fica meio robusta, ó. Então fica mais difícil pegar os pontos corretos ali. Então eu prefiro trabalhar assim. Eu pontuo as medidas principais, principalmente a altura de bancada, a altura dos aéreos, que é muito importante. Algumas larguras, principalmente se for alguma observação que o cliente pediu, solicitou na hora de executar o projeto. Essas medidas eu faço questão de pontuar e o restante então fica a critério de cada um se é interessante ou não. No caso, bota a medida inteira. Seguindo dessa parte, então a gente vai para uma segunda que damos um duplicar e aqui embaixo ele já vai dar para o 80.2 ali, 80.1, né? Quer ver? Quando ele abrir a nova aba, eu vou ter essa prancha então pronta para eu estar trabalhando com as novas dimensões. Aqui eu mando deletar essa peça aqui, crio uma nova. E o que eu vou fazer agora então? Essa é a sequência, tá? Vocês pegam a primeira, passam as cenas, quantas cenas precisarem ali, 2 ou 3 paredes com as cotas, né? Depende de uma com a planta baixa, com as cotas, é muito importante isso também. E daí a segunda prancha que a gente vai fazer, eu vou abrir ela aqui de novo.
E aqui vamos passar por uma segunda fase do tipo de acabamento que eu vou usar. Eu vou trabalhar ela numa perspectiva mais diferenciada aqui, que eu não preciso ter ela engessada. Vou usar a opção de texturas com linhas, para manter essa ideia aqui. Fica muito fácil para ter a identificação das cores. Posso fazer uma limpeza aqui pelas camadas, então consigo estar tirando alguns itens que não me interessam, para deixar minha cena o mais limpa possível. Vou tirar o contorno que não me interessa para deixar essa imagem limpa e mando. Nesse caso, eu vou bloquear a minha cena. Eu quero que ela fique assim já para eu pontuar alguns itens bacanas nesse cenário aqui. Posso editar um pouco agora na altura sem problema, tá? Caso eu faça essa movimentação, lembre que se eu mexer lá na minha viewport no projeto, vai fazer a alteração aqui também, tá? Independente se está bloqueado ou não. Eu alterei a dimensão, vai mexer com isso sim. E aqui eu vou pontuar então algumas informações sobre cores e acabamentos. Então a gente entra já no resumo de acabamentos. E vou pontuando conforme eu achar a minha necessidade. Caso tenham dúvida, assim, eu estou com dúvida se é essa cor mesmo, tá? O que eu faço? Vou lá em projeto, claro que eu teria visto isso antes de eu criar aqui, né? Mas eu posso, ó, entrar aqui, modelos, seleção, Itapuã. Perfeito, então é Itapuã. Vou clicar na porta já para eu saber qual é a cor disso aqui. Cristal original. Perfeito. Puxador aqui igual, 28. Beleza. Eu vi os acabamentos, agora eu vou aplicar esses acabamentos lá na minha lista, então, que eu estou trabalhando aqui, certo? Eu posso estar pontuando aqui assim, ó, porta incolor. Perfeito, já deixamos pontuado aqui. Painel pipado, cinza cristal, né? Vamos botar cinza cristal. Estou fazendo rapidinho para vocês entenderem o que eu faço dentro do meu painel de descritivo, tá, gente? Vocês podem escrever em maiúsculo, certinho, façam a ordem bem bacana aqui, ó. E aqui vocês vão criando, então, as ordens ou o que precisa. O que eu posso acrescentar aqui também, ó? É esse tipo de informação que eu acho interessante vocês estarem passando para o cliente de vocês. Não adianta vocês encher de linguiça aqui com muita informação técnica que não vai servir para nada, ele não vai entender nada e vai continuar na dúvida. Então façam as coisas mais objetivas. Depende de uma coisa mais técnica que vocês podem pôr aqui, esse tipo assim, ó, telescópica, oculta, já é interessante vocês estarem pontuando, porque são itens diferentes, né? Com amortecimento, sem amortecimento, também são itens diferentes, né, de características do item, então é legal. Até porque eu digo que muitas vezes o cliente se preocupa mais se tem amortecimento ou não do que o modelo dela. Então, tem amortecimento? Pode ser até de madeira ali, que com a molinha no fundo, lá para não bater seco, sendo bem irônico com a ideia. E depois eu aqui, em figuras, eu consigo adicionar modelos para ter referência ali. Eu já tenho uma criação que eu fiz aqui, representando essa legenda, que fica muito mais bonito. Podemos ver aqui, ó, eu preenchi e eu consigo estar movimentando. Então, caso eu precise mexer a necessidade aqui para eu aplicar minhas imagens, fica tranquilo também para eu estar pontuando isso. No Ctrl+C, Ctrl+V na minha figurinha também eu consigo estar abrindo outro, 2 cliques eu já abro. E em cima disso a gente vai mapeando conforme a necessidade. Vou pontuar o Itapuã aqui também. E é isso que eu vou fazendo então, item por item, ó. E eu vou tendo as minhas pranchas personalizadas e mais identificadas conforme o cliente vai entender isso lá na hora que ele receber os móveis. Já deu para dar um horizonte para vocês do que fazer em cada prancha, né? Então vocês podem fazer mesma coisa essa, repete, então pontuando então as cores, os acabamentos, né, de sentido de a porta de alumínio, abertura superior, abertura inferior, isso aí é legal, porta de giro, esses tipos de observações. E depois vocês vão criando uma coleção então com as cores ou com essas imagens e bem detalhado isso, né, dando bastante profissionalismo ao trabalho de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo se vocês acharam bem interessante. E acionem o sininho, que toda sexta-feira a gente está por aqui com um vídeo ou algum conteúdo sobre o Promau. Beleza? Nos vemos. Fui!